Bom, agora o nosso tema será, pessoal, o embate entre duas correntes diferentes da sociologia, que é a antropologia evolucionista e o relativismo cultural. Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai ver quais são as distinções entre essas duas formas de pensar, né, da sociologia. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Beleza. A origem do debate, pessoal, surge inicialmente a partir da crítica, né? Os estudos científicos, à medida que o tempo vai passando, à medida que novas tecnologias são descobertas, novos eventos ocorrem, né? As concepções elas evoluem, né? Surgem novos pensadores, novos pesquisadores, e eles vão pensando o objeto de estudos e vão criando novas teorias. Tudo bem? Então, esse debate ele vai surgir através, primeiramente, da crítica à classificação da sociedade entre sociedade primitiva e sociedade civilizada. Então, os cientistas sociais, quando eles começam a observar como está sendo a noção de sociologia da construção da compreensão das sociedades, eles vão perceber e vão criticar o seguinte, que a sociedade ela não deve ser classificada apenas em primitivas e civilizadas, né? Não, ela é muito mais abrangente que isso. Tudo bem? Os cientistas também começam a valorizar muito mais o trabalho de campo, tá? Ao invés das teorias racistas do primeiro período. Tá? Então os cientistas eles se desdobram, vão para alguns países, para alguns grupos étnicos distintos, e lá eles vão conviver, né? Eles vão experienciar o cotidiano, observar a realidade, observar os detalhes do convívio social, a estrutura social vai ter muito mais importância, né, na sua observação. Tá? E eles tinham, o método deles era a observação participante, né? Eles estavam dentro daquela cultura, vivenciavam por um certo tempo, né? Descreviam, observavam, interagiam com aquela cultura, certo? Para eles poderem ter uma compreensão melhor como que aquele grupo social sobrevivia. Tá? E o mais importante para eles também, pessoal, será entender que a estrutura e as funções da sociedade elas deveriam ser o objeto de estudo, tá? Como as sociedades elas são estruturadas, como os grupos humanos eles estão organizados. Então, esse eram as prioridades que esses grupos de cientistas eles atribuíam. Tudo bem? Vamos lá então ao nosso tema, tá? Nós temos aqui no nosso livro didático, tá? Essas duas visões aí da sociologia, tudo bem? No final do século XIX, no começo do século XX, era predominante a visão de que as sociedades evoluíam com o tempo, aquela noção evolucionista, e cada vez mais se aprimoravam. Elas partiam de um princípio de um estado primitivo até tornarem-se civilizadas, tá? Então essa é a nossa primeira concepção, tá certo? Desse modo de ver, os povos que se distanciavam culturalmente dos europeus eram considerados atrasados e, consequentemente, quanto mais próximo ao padrão europeu, mais adiantado era esse povo, tá? Mais uma vez também essa compreensão, tá certo? A ideia de que era possível estabelecer critérios científicos para identificar o estágio em que as sociedades se encontravam era bastante difundida na Europa no século XIX. Então nós vamos aqui, né, pessoal, que durante aquele período essa noção era muito bem sólida, tá? A classificação em grupos humanos primitivos e civilizados começou então a ser criticada por antropólogos que praticavam a etnologia, tá? Que são estudos sobre povos que se queria conhecer baseados em registros e descrições de sua organização social e cultural, né? Então, aquilo que nós já falamos, que os pesquisadores eles começaram a recusar essa ideia inicial de primitivos e evoluídos, e eles foram para campo para analisar melhor as sociedades, tá certo? Não manter aquela visão racista, tá certo? O trabalho de campo passou a ser valorizado, né? Vamos sublinhar aqui. O trabalho de campo passou a ser valorizado, tá? O antropólogo Franz Boas acreditava que esse trabalho empírico era necessário para a produção do conhecimento, tá? Ele ficou reconhecido por ser representante da antropologia cultural. Então esse cientista aqui foi um dos primeiros a realizar esse tipo de trabalho, tá? E ficou bem conhecido. Na Inglaterra, uma geração de antropólogos também criticou as teorias evolucionistas, com base no conhecimento direto do outro, né? Então eles iam diretamente nas aldeias, nas tribos. Eles praticavam a observação participante. Essa técnica permitia que o estudioso partilhasse de experiências, convívios com pessoas do povo a ser conhecido. É aquilo também que nós já falamos, tá? A estrutura da sociedade e suas funções deveria então ser objeto dos antropólogos, tá certo? Muito bem, então isso, pessoal, trouxe uma grande diferenciação em relação aos estudos anteriores, tá certo? Vários antropólogos aí tiveram
esse trabalho de ir na Ásia, na África, né, Oceania, conviver com os povos aí, para que eles realmente pudessem entender a estrutura daquela sociedade e descrever algo novo, né, e não se manter apenas naquelas visões racistas, tá certo? Outro antropólogo muito interessante, muito importante que também foi o Claude Lévi-Strauss, né? Formulavam teorias que também superavam essa divisão social e cultural, realizando estudos que pretendiam conhecer as estruturas que abarcavam essas dimensões da vida social. Lévi-Strauss é considerado um dos grandes intelectuais do século XX e fundador da chamada antropologia estruturalista. Em 1935 veio ao Brasil na chamada Missão Francesa, contratada para auxiliar o início das atividades na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Tá? Então nós temos aí, né, essa cátedra aí, né, essa área da Universidade de São Paulo, né, a USP, né, a famosa USP aí, né, inaugurada por esse grande antropólogo, né, esse conhecedor aí das culturas humanas. Tudo bem? Ele descrevia também que a antropologia seria, o papel da antropologia seria de levar os seres humanos ao entendimento mútuo e aceitando as diferenças, né? Essa era o grande objetivo aí de Lévi-Strauss, né? Através das suas pesquisas. Então nós vemos aqui, pessoal, que a visão realmente muda, né? Daquela visão preconcebida, preconceituosa, né? Que os antecessores, os pesquisadores do passado tinham, né? De classificar, organizar, discriminar, né? Essa visão vai ser suplantada agora por essa atitude mais direta, mais objetiva, né? Que tem mais propriedade, que tem mais vivência, né? Dos pesquisadores. Eles iam a campo, conviviam com as tribos, conviviam com os grupos culturais, e a partir daí, a partir desses estudos, do entendimento dessas estruturas sociais, é que eles começaram a compreender melhor aquelas sociedades que os outros antropólogos consideravam primitivas. Tudo bem?